amados irmãos, meu cordial boa noite a cada um de vocês que estão participando deste culto de oração em louvor a Deus. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos nesta noite a respeito de um tema que faz parte da existência humana desde os primórdios da humanidade. É normal. Eu gostaria de estar falando com você nesta noite sobre o tema dúvida. Dúvida. Eu devo dizer isso porque nos nossos cultos de oração, o normal é nós pregarmos, ensinarmos sempre sobre fé, sobre confiança e crença. Mas eu pergunto aos irmãos, o que é o contrário de fé, de confiança e de crença? O contrário disto é desconfiança, incerteza e incredulidade. Mas cabe aqui uma outra pergunta. Onde nasce a incredulidade? Onde nasce a incerteza? Onde nasce a desconfiança? Sem sombra de dúvidas, é a dúvida que faz nascer estas coisas. Sim, sem dúvidas, a dúvida, este pequenino ser, eu diria quase incipiente, ser este que a maioria das pessoas geralmente não param para pensar, não param para refletir sobre ela. Sobre o quê? Sobre a dúvida. Ah, queridos, a dúvida. Eu devo dizer que este pequenino ser, ele é responsável, se não por todos os males, quase todos os males que tem afligido, que tem assolado a humanidade. Eu devo dizer que a dúvida causa acidentes de trânsito. Eu devo dizer que a dúvida destrói relacionamentos entre grandes amigos. Ah, queridos, eu devo dizer que a dúvida, ela destrói famílias inteiras por fazer nascer a desconfiança. A dúvida, sem dúvida, é um grande mal. Mas eu pergunto para mim e para você, quem de nós nunca viveu um momento de dúvidas na vida? Mesmo nós, crentes, vai me dizer que você nunca viveu um momento assim? Quando abrimos a Bíblia no livro das Lamentações, o livro que retrata a angústia, a tristeza, a dor, até a mágoa do profeta Jeremias por ver a sua cidade, Jerusalém, totalmente destruída, assolada e pior, tudo isso causado por uma nação muito pior, muito mais pecadora, muito mais idólatra do que Judá. Como pode Deus, que conhece o seu povo, verdade é, o seu povo tinha pecado contra ele, sim, merecia o castigo, sim, os profetas foram enviados para alertá-los com relação ao perigo que viria, sim, mas usar uma nação mais ímpia do que a própria Judá. Quando vemos o versículo 20
do capítulo 5 do livro das Lamentações, o texto bíblico nos diz, é o profeta Jeremias dizendo: por que te esquecerias de nós para sempre, Senhor? Por que nos desampararias por tanto tempo? Essas indagações, elas trazem no seu bojo, no seu subliminar, Deus se esqueceu de nós. Deus nos virou as costas. Eu diria que de alguma maneira esse livro das Lamentações traz consigo também, quem sabe, um momento de dúvida na vida e na história do próprio povo de Israel, do próprio povo de Israel. Mas o que é a dúvida? Eu devo dizer que a dúvida pode ser definida como uma incerteza em crer. A dúvida pode ser definida como uma falta de confiança em algo ou alguém em razão das circunstâncias que se está vivendo. Quando aplicamos isso à vida cristã, podemos entender que a dúvida pode se referir a uma eventual descrença dos cristãos no próprio Deus ou em sua palavra. É possível que num momento de fraqueza, um crente duvide, chegue mesmo até num dado momento assim, num lampejo, a duvidar até da própria existência de Deus. Mesmo não sendo razoável que uma pessoa possa descrer dessa existência. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, nos diz o salmista. Mas é o mesmo salmista que vai nos dizer no Salmo 14, lá no verso 1, diz o nécio em seu coração: não há Deus. Ao nécio é natural. Mas quantas vezes nós mesmos, crentes, diante das circunstâncias que estamos vivendo, e apelamos para um lado e apelamos para o outro, e oramos ao Senhor e pedimos, suplicamos, diante das diversas crises que possamos estar enfrentando, uma enfermidade, uma dificuldade no relacionamento conjugal, uma dificuldade no relacionamento com os filhos. Sim, Deus, por que não me ouves? Aliás, como diria o poeta Castro Alves, onde estás que não respondes? Essas situações podem nos levantar dúvidas. Um crente pode também viver um momento de dúvida, por exemplo, com relação à sua salvação, que a Bíblia nos ensina e nos garante que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas diante de uma circunstância vivida pelo crente, quem sabe por ter cometido um determinado pecado, e lê nas Escrituras lá, conforme escreve 1 João, capítulo 3, versículo 9, que o crente não peca. E aí o crente começa a ter dúvida quanto à sua salvação. São circunstâncias da vida que nos empurram para a dúvida. O problema nesse caso está no fato do crente não ler o contexto do texto para entender que o texto bíblico ali não está dizendo que o crente não peca, mas está dizendo que o crente não vive um estilo de vida pecaminoso. É isso que o texto está dizendo, que o crente não vive pecando costumeiramente, mas algumas versões diz que traz no texto dizendo que o crente não peca, e não é isso que o texto bíblico no grego de fato está dizendo. E aí o crente vive esse momento de dúvida, e quem sabe tentado já que não tem jeito, vou me jogar, vou me deixar perder. Mas existe uma terceira situação que pode levantar um momento de dúvida na vida do crente. Por exemplo,
É possível que o crente viva um momento de dúvida com relação às situações adversas que estejam vivendo, se Deus olha para ele ou não, se atende a ele ou não. Ah, queridos, a dúvida é terrível. O que podemos fazer com a dúvida? O que podemos fazer com relação a este ser incipiente, que muitas vezes não paramos para refletir sobre ele? Eu devo dizer que eu e você estamos sujeitos a, mesmo sendo crente, mesmo vivendo uma vida cristã, estamos sujeitos a viver momentos de dúvidas. Mas o texto bíblico nos diz como vencer a dúvida. Ele nos ensina como vencer a dúvida. E eu diria para o meu amado irmão, para a minha amada irmã que me ouve nesta noite, que o primeiro passo para vencer a dúvida é entender que a dúvida é pecado. A dúvida é pecado. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos ensina que tudo aquilo que não é pela fé é pela dúvida. Se não é pela fé, é pecado. Então o primeiro passo é reconhecer que a dúvida, que a descrença, que a desconfiança de Deus e da sua palavra é pecado. E em sendo pecado, o primeiro passo é confessar. É ser transparente, ser honesto consigo mesmo e com Deus. Deus, eu estou vivendo um momento de angústia muito grande, um momento de tristeza muito grande, um momento de dúvida. E eu quero te dizer que eu creio em Ti e na Tua palavra e quero vitória sobre essa dúvida. Quero confessar a Ti e te pedir perdão por estar vivendo esse momento. É um momento da minha existência e eu preciso da Tua ajuda para vencer essa dificuldade. Reconheça que a dúvida é pecado e confesse como pecado diante de Deus. Tenha certeza que fazendo isso você terá dado o primeiro passo para que essa crise que impôs essa dúvida sobre você, para que ela vá embora. Desejo do meu coração, como seu pastor, que também vive essas mesmas angústias que vocês vivem na sua existência. Sim, queridos, o desejo do coração do seu pastor é que Deus, o nosso supremo Deus, nosso eterno Deus, Ele te ajude, te socorra, te estenda as mãos e possa lhe livrar desse momento difícil que você pode estar vivendo. Que Ele lhe dê vitória, não só sobre a dúvida, mas sobre toda e qualquer outra circunstância decorrente dela. Que Deus nos abençoe. Amém? Podemos orar? Queremos apresentar diante de Ti, Santo Deus, cada um dos Teus filhos que nos ouve nesta noite, e te pedir no nome de Jesus Cristo, que o Senhor que conhece, que o Senhor que sonda os corações, que vai no íntimo da alma e sabe a angústia profunda vivida na existência humana. Queremos te pedir, Santo Deus, vai ao socorro do Teu filho, vai, Santo Deus, ao socorro da Tua filha, e ajuda o Teu filho a levantar, ajuda o Teu filho a se pôr de pé, a Tua filha, Senhor, ajuda a vencer essa dificuldade. Abençoa os Teus filhos, Pai, e cada pedido de oração que foi apresentado, eu concordo com o irmão que esteve orando, com a irmã que esteve orando, eu concordo com ele, e te peço no nome de Jesus, responde, Deus, responde segundo a Tua boa vontade, Senhor, responde segundo o Teu amor e a Tua graça. Nos dá uma noite, Santo Deus, na Tua santa presença, continua a nos abençoar e guardar. Nos livra desse vírus maldito que tem ceifado a tantas vidas. Nos livra, Senhor,
e livra os nossos parentes. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?